mais. Hoje vamos falar sobre o intestino. Enquanto eu vou para o trabalho, vou falar-lhe de tudo aquilo que tem que saber sobre o seu intestino para deixar de sentir inchada, para conseguir ir à casa de banho sem desconforto, mas eu vou-lhe explicar tudo passo a passo. Porquê é que falar sobre o intestino é tão importante? Muitas pessoas acreditam que nós nutricionistas só servimos para, primeiro, fazer perder peso, segundo, para fazer uma pessoa aumentar bastante a sua massa muscular e ficar mais contente quando se olha ao espelho. Mas nós nutricionistas fazemos muito mais do que isso. E uma das coisas que eu pergunto sempre em consulta é como é que funciona o intestino. E quando o intestino não funciona bem, isso é sem dúvida uma das coisas que para mim vai ser foco de atenção durante todo o nosso tratamento. E vamos falar de um caso, eu vou dizer outro nome de paciente que não o nome real, para proteger, claro, a sua privacidade. Vamos imaginar que é a Rita. A Rita procurou-me porque ela queria emagrecer, mas quando ela chegou até mim, eu percebi que havia um problema que para mim era mais grave do que propriamente perder peso, até porque essa paciente não tinha excesso de peso nem obesidade por aí fora. Essa paciente já tinha dado várias vezes entrada num hospital por complicações a nível intestinal e chegou mesmo a criar uma fissura anal de tão difícil que era evacuar. Quando ela me contou isto, eu disse, não, esquece emagrecer para já. Emagrecer vai ser para depois, consequência. Para já, o mais importante, sem dúvida, é corrigir o seu intestino. Coisas que nós passamos a colocar como metas para fazer diariamente e que eram obrigatórias. Primeiro de tudo, a Ritinha, vamos imaginar que a Ritinha passou a ter uma coisa que eu digo a todos os pacientes para fazerem quando é difícil evacuar. Passou a ter um banquinho debaixo dos pés na hora de evacuar. Sara, mas eu não tenho um banquinho. Coloca o lixinho, tem lixo na casa de banho, então coloca o caixote de lixo da sua casa de banho por baixo dos seus pés na hora de evacuar. Isso vai simular a nossa posição de cócoras, que é a posição perfeita para nós conseguirmos evacuar. Vai fazer com que faça menos pressão na hora de evacuar e no caso da Ritinha vai provocar-lhe muito menos dor nessa hora de evacuar. E a Ritinha sofria de prisão de ventre. Mas prisão de ventre, obstipação, são sinónimos, como lhe quiser chamar. Mas prisão de ventre não é não ir à casa de banho todos os dias. Uma pessoa pode não ir à casa de banho todos os dias e não é por causa disso que sofre de prisão de ventre. Quais é que são os critérios para sofrer de obstipação? É quando há dor na hora de evacuar, quando a pessoa passa bastantes dias sem evacuar e por esse motivo existem sintomas adicionais, um inchaço muito prolongado, dor na região abdominal, cólicas, muitos gases, muita flatulência. Para além disso, quando temos uma pessoa que acaba constantemente por ir à casa de banho, mas fica com uma sensação de esvaziamento incompleto, parece que foi à casa de banho, mas não fez tudo. Ok, então nesse caso nós temos sim que ver se essa pessoa não sofre de prisão de ventre. E se sofrer de prisão de ventre, para além de utilizar o banquinho na hora de evacuar, que eu vejo que muito poucas pessoas o fazem, há outra regra que é criar um horário todos os dias para ir à casa de banho, com ou sem vontade. Porquê? Porque eu sei que no seu dia-a-dia, com o stress do trabalho, muitas vezes pode sentir vontade de ir à casa de banho, mas diz, não, agora não dá. Isso é muito comum em pacientes que têm profissões muito ativas. Estou a pensar, por exemplo, em enfermeiros, médicos. Às vezes não dá para parar ali e dizer, olha, espera aí um bocadinho que eu vou à casa de banho. E por esse mesmo motivo, se eu tiver um horário em que o meu cérebro saiba que naquela hora, todos os dias, eu consigo ir à casa de banho, vai ser mais fácil eu conseguir ir. Por esse mesmo motivo, defina um horário. Qual é o horário durante o seu dia em que está mais calma, mais serena? É depois do jantar? Depois de deitar as crianças? É depois do seu pequeno almoço? É depois do almoço? Tente ver qual é o horário em que está em casa, descontraída, e habitue-se a ir à casa de banho com ou sem vontade, nem que sejam 10 minutos por dia. Faça desse o seu momento de ler. Pegue num livro e vá ler para a casa de banho nessa altura, uma revista. Ou então o vulgo telemóvel, que também funciona muito bem. Terceira coisa extremamente importante. Eu costumo utilizar uma metáfora que é muito fácil os pacientes utilizarem. O nosso intestino é quase como um carro. Para ele trabalhar é preciso duas coisas. Primeiro, combustível e depois também é preciso água. O combustível não é mais do que a fibra. Se eu não tenho
fibra, o meu intestino não vai conseguir trabalhar, até porque a fibra é o que faz com que o nosso intestino crie aquilo que nós chamamos o bolo fecal. Onde é que eu vou buscar a fibra? Como é que eu posso ir buscar a fibra? Tem que ser na forma de suplementos? Não. Suplementos é a última coisa a ser feita, é a cereja no topo do bolo. A primeira coisa que tem que fazer é, primeiro, comer sopa. Sim, Sara, vou bater outra vez na sopa. Porquê? É uma boa forma de se hidratar, acaba por colocar legumes de todas as cores, ou se não coloca, deveria colocar pelo menos um legume verde na sua sopa. E depois também acaba por nos ajudar a comer legumes que eu sei que dificilmente vai comer no prato todos os santos dias. A realidade é mesmo essa. Por isso, sopa sim, ao almoço e ao jantar. Não coloca as suas crianças a comer sopa todos os dias ao almoço e ao jantar. Então porquê é que não faz isso consigo mesmo? Ah não, a sopa não falta para os meus filhos. Pois, mas para si já falta. Há uma frase de Jordan Peterson que eu adoro, do livro 12 Regras para a Vida, que é: cuide de si como cuidaria de quem depende de si. Se cuida dos seus filhos também e tenha certeza que a sopa é indispensável para eles crescerem bem, para estarem saudáveis, então façam o mesmo em relação a si, sem sombra de dúvida. Sopa sim, almoço e jantar. Para além disso, legumes no prato, pelo menos 1/3 do prato de legumes, sempre. Varia entre cozinhados e crus, tenta ao máximo ter 2 cores diferentes de legumes no prato, mas coloque legumes no prato. E eu vou continuar a bater nesta tecla porque eu tenho a certeza disso. 90% dos casos de prisão de ventre, de obstipação, são por falta de fibra alimentar. Sem sombra de dúvida. A pessoa come mal, a pessoa não come legumes, a pessoa não come fruta, a pessoa não come cereais integrais, por isso sim vai passar a comer se quer que o seu intestino trabalhe bem. Como é que vai buscar cereais integrais? Pão, opte por um pão de mistura, ou por um pão de centeio, ou por um pão integral. Evite os pães de cereais. Eu sei, é uma notícia triste, mas eu própria fiquei um bocadinho desiludida quando comecei a fazer rótulos de pães, mal me formei, está há 9 anos atrás, e fui ler toda a legislação sobre os rótulos dos pães e como é que eram feitos e o que é que tinham que cumprir, e apercebi-me que os pães de cereais não são mais do que pães com farinha branca, no qual acrescentam mal de cevada e colocam uns cereaizinhos por cima, cobrando 3 vezes o preço de um pão branco. Por isso, não, se o seu intestino não funciona bem, pão de cereais não é uma boa opção para si. Pode sim, até experimentar uma coisa. Experimente durante uma semaninha retirar o pão do seu pequeno almoço, se é que come pão, por papas de aveia. 90% das vezes vocês sentem que o intestino funciona muito melhor. Porquê? Porque tem mais fibra, é quentinho, ajuda a manter saciado e muitas vezes nas papas de aveia conseguem fazer uma coisa extra, que é adicionar uma peça de fruta nas papas de aveia. Só aí já tem 2 extras. E porque infelizmente os pães, muitas vezes comprados, não são os melhores, acabam às vezes por irritar um bocadinho o intestino. Por isso, na dúvida, faça o teste. Uma semana sem comer pão ao pequeno almoço e veja como é que funciona o seu intestino. Melhorou? Ótimo. Então é sinal que eu se calhar vou ter que comer menos vezes durante a semana. Não melhorou? Ok. Então volto para a rotina que estava e vamos ver qual é que é a outra causa do problema. Para além disso, já falamos da fibra, legumes, frutas. Quantas peças de fruta tem que comer durante o dia? Mínimo dos mínimos 2. Mínimos. 2 a 5 peças de fruta por dia. Sara, o que é uma peça de fruta? O que cabe na palma da sua mão. Tangerinas cabem 3 na palma da sua mão? Ok. Então é mais ou menos isso, aquilo que corresponde a uma peça de fruta. É um exercício rápido para vocês perceberem a porção. 4 porções de legumes por dia, sopa ao almoço, sopa ao jantar, legumes ao almoço, legumes ao jantar. Se não conseguir dessa forma, batidos com legumes, sim, são uma boa forma também de aumentar o consumo de legumes. Agora, é batido de legumes com, no máximo, uma peça de fruta. Não é batido de frutas em que vocês colocam 5 peças de fruta lá dentro e colocam uma cenoura ou uma folha de couve. Não, assim não conta. Para além disso, temos a parte da fibra, sim, que é extremamente importante e que é o combustível. Segunda coisa extremamente importante, água. Se eu aumentar muito o consumo de fibra, mas não colocar água, vai ser pior do que não comer fibra. Porquê? Porque as suas fezes vão ficar muito duras, vão provocar ainda mais sintomas. Por isso, eu sei que agora está frio, eu sei que agora muitas vezes para muita gente custa beber água. Chás, varie os chás. Faça uma caneca grande de chá, meio litro de manhã, faça outra caneca grande de chá, meio litro durante a tarde, para beber durante a tarde toda. Leve numa termos quente, numa garrafinha térmica quente, com mais ou menos os 800 ml. A minha por acaso é de 800 ml, eu sei que também existem outras no mercado. Dessa forma vai manter a bebida quentinha e mesmo que o seu trabalho seja muito frio,
Estar ali uma bebida quentinha vai-lhe ajudar sim a beber água dessa forma. E varia os chás que bebe durante o dia. De manhã beba, por exemplo, uma maçã e canela, depois de cidreira com aroma de mel, depois no outro dia pode perfeitamente fazer de baunilha e jasmim. Varie. Agora, por amor de padre, não me vai encher o chá de açúcar. Não é metade do pacote de açúcar para... Metade do pacote, estou a falar daquele pacote de 1 kg. Para dentro do seu chá, não. Se está muito habituado a beber açúcar no chá, no máximo, dos máximos, uma colher. Está bem, gente? Ninguém quer aqui ficar diabético. Posto isto, líquidos, água, saiba que o ideal é beber a quantidade suficiente para o seu xixi ficar bem clarinho no final do dia. Sara, não está nada clarinho, então é sinal que está completamente desidratada, o seu intestino está a gritar, os seus rins estão a gritar e a sua pele deve estar mais seca. Que Deus me livre. Estou-me a pensar agora numa metáfora com o deserto do Saara, mas sim, sem dúvida que também deve ser algo parecido com isso. Por último, água, fibra, mas existe outra coisa extremamente importante para o meu intestino funcionar. Controle do stress. E sim, eu sei que esta vai ser das mais difíceis. Porquê controle do stress? Imagina o seguinte, imagine que está numa selva e que tem um leão a correr atrás de si. A última coisa que o seu corpo se vai lembrar é dizer, olha, para aí um bocadinho que eu tenho que ir à casa de banho. Não, é a última coisa que vai ser prioritária naquele momento. Quando nós estamos sob stress, e muitas vezes sob stress prolongado, acontece que algumas funções do nosso corpo são colocadas em segundo plano, porque o nosso corpo tem a plena consciência que isso não é tão importante. E por esse mesmo motivo é que o controle do stress é realmente tão importante nos dias de hoje. Faça pausas durante o trabalho. Eu sei que existem algumas pessoas que usam várias técnicas para controlar o stress. Fazer consultas de psicologia sem dúvida que ajuda. Ter momentos de lazer durante a semana. Conseguir caminhar ao ar livre, ouvir música. Tudo isso são coisas extremamente importantes para conseguir reduzir o stress e o seu intestino também, consequentemente, vai ficar muito melhor. Sem dúvida alguma. Daí também a importância de ter um horário durante o dia em que sabe estar mais calma e que habitua o intestino a funcionar bem nesse mesmo dia. Agora, por último, exercício. Sim, o exercício físico ajuda imenso o seu intestino a trabalhar bem. O exercício físico ajuda em imensas coisas. Eu sou a primeira pessoa a dizer a todos os pacientes para fazerem exercício físico. Eu digo sempre uma coisa. O que é que gosta de fazer? Gosta de dançar? Gosta de fazer pilates? Gosta de caminhar? Gosta de correr? Gosta de andar de bicicleta? Então façam. Comece com uma meta bem baixa. Vou tentar 2 vezes por semana fazer 20 minutos. Comece com uma meta baixa. Sempre. Não coloque logo, vou agora ao ginásio todos os dias 1 hora. Mais cedo ou mais tarde vai desistir. Porque não é uma coisa que para já esteja habituado. Por isso, aos bocadinhos, o nosso corpo fica muito cansado se nós estamos constantemente a sentir a sensação de estou a falhar. Por isso o objetivo é fazê-lo sentir o contrário, que é colocar metas pequeninas para ele sentir que eu hoje consegui. É muito melhor. Por isso, sem dúvida que 2 vezes por semana, 20 minutos do exercício físico que mais gosta de fazer. Se for dançar em casa, que seja dançar em casa. É ótimo. Mas, para além desse exercício físico, eu quero que se mexa durante o dia. Eu não quero que vire lontra sedentária. O que é lontra sedentária? Eu gosto de brincar muito com essa analogia. Lontra sedentária são aquelas pessoas que no final do dia nem 1000 passos deram. E sim, eu de vez em quando apanho uma lontra sedentária no consultório. E eu brinco muito com os pacientes e dizer, estamos no nível lontra sedentária. Conclusão, sempre, todos os dias, eu quero que tente fazer mínimo de 5.000 passos por dia. Eu sei que não é fácil para pessoas que trabalham sedentárias, trabalham sentadas, eu sei que não é fácil, mas se fizer pausas constantes durante o seu dia, consegue. Porquê os 5.000 passos? Porque é metade da meta da Organização Mundial de Saúde para todas as pessoas que queiram ter saúde, para que queiram ser saudáveis. Ou seja, eu já não lhe estou a propor os 10.000, já lhe estou a propor os 5.000. 5.000 passos por dia, nos dias em que não fez mais nenhuma atividade física, porque o seu corpo precisa de movimento. Nós não fomos feitos para estar parados de manhã à noite. Por esse mesmo motivo, tente, aos bocadinhos, tudo conta. Vai às compras, tente colocar o seu carro no lugar mais longe do parque de estacionamento. No trabalho, tente colocar o carro ligeiramente mais longe. 5.000 passos corresponde mais ou menos a dar 30 minutos passos por dia. E eu sei que consegue fazer isso mesmo.
Agora, isto são coisas que têm que ser aplicadas todos os dias, todas as semanas, para o seu intestino funcionar. Tal e qual como poupar. Não adianta de nada colocar na cabeça que quer poupar e há um dia em que não gasta dinheiro, mas depois nos restantes dias põe-se a estourar 5.000 euros. Não vai resultar. Por muito que tenha conseguido poupar num, o saldo não vai ser bom. É exatamente isso com a sua alimentação. Para conseguir que tenha um corpo funcionante, um corpo que não lhe dá sinais, ou seja, o intestino que funciona bem é um intestino que eu não sequer me lembro que ele existe, porque eu vou à casa de banho regularmente, eu não me sinto inchada, eu não sinto gases durante o dia todo. Isso é que é estar com um intestino que funciona bem. Quando eu estou constantemente a sentir o meu intestino, significa que eu tenho realmente que ouvir os sinais que o meu corpo está a dizer e trabalhar para que realmente ele funcione melhor. Por isso, tal e qual como poupar, tem que ser uma coisa que mantenha a longo prazo para conseguir realmente chegar ao seu objetivo. Cuidar do seu intestino também tem que ser algo que consiga fazer durante bastante tempo para conseguir, sim, melhorar o seu intestino. Por último, e deixe só salvaguardar, e quis mesmo deixar isto para o final, algumas pessoas, mesmo fazendo tudo isto, têm um intestino que não funciona muito bem. Mesmo bebendo água, mesmo fazendo exercício físico, mesmo comendo bastantes legumes, mesmo controlando o stress, mesmo utilizando o banquinho debaixo dos pés, não conseguem. Nesses casos, existe um protocolo que eu aplico em consulta que chama-se o protocolo FODMAPs. O protocolo FODMAPs não é para aplicar sozinho. O risco de ficar com deficiências nutricionais se fizer sozinho é gigantesco. Porquê? É um protocolo muito difícil de ser aplicado, em que são retirados numa fase inicial muitos alimentos para que depois seja introduzido um por semana em doses gradualmente maiores para perceber que alimento é que lhe estava a provocar sintomas. Que alimento é que lhe estava a provocar um inchaço fora de normal? Que alimento é que lhe estava a provocar a sensação de flatulência tão grande? Que alimento é que lhe estava a provocar aquela sensação de mal-estar no intestino? Só que ao retirar tantos alimentos, se as pessoas não sabem, a maior parte das pessoas não sabe como os substituir, há sim risco de ficar com uma deficiência nutricional grande com desnutrição. Por isso, se já coloca tudo isto que eu lhe coloquei em prática e mesmo assim não está a conseguir que o seu intestino funcione bem e se mesmo assim continua a ter sintomas, então é hora de procurar um especialista, procurar uma nutricionista e de falar com ela e talvez sim ela decida que a solução de aplicar o protocolo FODMAPs é ideal para si numa fase inicial e fácil. Eu aplico com alguns pacientes, é muito bom quando no final da reintrodução eles percebem claramente o que é que podem comer, o que é que não podem. Há alimentos que eles até notam que, e depois do teste eles percebem isso, se for uma pequena quantidade, eu consigo tolerar, mas se for uma quantidade grande, já fico para morrer. Por isso, a regra mais importante é: cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação. Acreditem, a saúde é o bem mais importante que nós temos na nossa vida. Sem ela nós não fazemos absolutamente nada. E ter um intestino que trabalha bem é extremamente importante para ter saúde. Combinado? Espero que tenham gostado desta live. Enviem a todas as pessoas que sofram do intestino e acima de tudo, esqueci-me de uma coisa, agora estava a lembrar-me, esqueci-me de uma coisa extremamente importante também por causa do intestino: iogurtes, probióticos, suplementação com probióticos. Boa, ainda bem que me lembrei antes de terminar a live. Sei que muita gente, quando está com o intestino que não funciona bem, começa a fazer uma coisa, que é: o intestino não funciona bem, vou dar probióticos. Probióticos são bactérias que vão para o nosso intestino. São já as bactérias vivas que são boas para o nosso intestino trabalhar bem. Os prebióticos é a comidinha para essas bactérias boas. Os prebióticos nós vamos buscar nos alimentos que têm fibra. Os probióticos nós vamos buscar naturalmente nos iogurtes, no kefir, também em alimentos fermentados, mas saiba que todos, mas mesmo todos os iogurtes têm probióticos. Todos. Não é possível fazer um iogurte sem ter probióticos. Eu sei que muitos deles fazem aquelas alegações nutricionais e escrevem rico em probióticos. Todos têm. Está bem? Agora, se eu suplementar com probiótico, e estamos a falar aqui muitas vezes de doses muito, muito altas, 10 milhões de cepas de probióticos, de 10 tipos diferentes, num intestino que está a gritar de sofrimento, vai ser pior a emenda que o soneto. Vai ficar ainda com mais sintomas porque o seu intestino já está completamente desregulado. E eu, para além disso, ainda estou-lhe a colocar mais bactérias e ele está a tentar gerir essa mesma parte. Por esse mesmo motivo é que é extremamente importante vocês só fazerem a suplementação com o aconselhamento de um profissional de saúde. Que é, quando o intestino está bem, sim,
muitas vezes faz todo o sentido, até quando tomam um antibiótico, depois de tomarem um antibiótico faz todo o sentido sim darmos um probiótico para restabelecer a flora intestinal novamente. Agora, quando o seu intestino já não funciona bem, está constantemente inchada, com gases, com flatulência, não dê uma suplementação de probióticos porque não vai correr bem. Por último, e quando muitas vezes comer fibra é algo muito, muito difícil para alguém, eu recordo-me uma da paciente que é muito seletiva em termos alimentares, que nunca foi habituada pela família a comer legumes, a comer frutas e tem muita resistência em comer, suplementar com fibra. E existem várias formas de o fazer, existe na forma de gomas, que agora está muito na moda, existe na forma de pó, existe na forma de comprimido, suplementar psyllium também é uma forma de dar fibra solúvel ao intestino, pode sim ser uma boa opção. Agora lembrem-se, fibra sempre com água, as duas juntas é que fazem com que o intestino funcione muito, muito melhor. Por isso, e agora sim, podemos terminar. Enviem este vídeo para todas as pessoas que precisem dele, comentem, coloquem o vosso like, porque só dessa forma é que eu sei que realmente valeu a pena estar aqui 20 minutos a falar convosco. Espero que tenham gostado desta mini aula sobre o intestino e, acima de tudo, espero que hoje e no futuro coloquem a saúde em primeiro lugar. Combinado? Um beijinho grande e um bom dia para vocês.